No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? O 30, o 45 e o 60. A professora Daniela falou que na aula passada que alguns ângulos a gente vê de forma recorrente. E esses três são exemplos de ângulos que a gente vê muito, 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 muito e muito nos exercícios, enfim, aparecer aí na geometria de forma geral. Então a gente vai trabalhar um pouco com eles. Alguns de vocês já falaram que conhecem, né? Tem até a musiquinha que vocês conhecem, mas para os que não conhecem, a gente vai falar até como que a gente chega neles e por que que eles são notáveis, né? Porque a gente consegue chegar neles usando artifícios, usando algumas figuras generalizadas. A gente não precisa supor valores, a gente não precisa colocar valores específicos. A gente consegue, a partir de figuras bem conhecidas, a gente chega nesses valores. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco do que foi a aula, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo qualquer, e eu vou marcar este ângulo alfa. Marcando este ângulo alfa, a gente tem a hipotenusa, né, que é oposta ao ângulo de 90 graus. Então aqui é hipotenusa, que eu vou chamar de hip. A hipotenusa, e a gente tem os dois catetos. A gente tem o cateto 1 aqui, e a gente vai ter o cateto 2 aqui. E aí, repara, esse cateto que está coladinho aqui no ângulo alfa, a gente chama de cateto adjacente a alfa. Então, esse cateto é o cateto adjacente a quem? Ao alfa. E este outro cateto que tá, ó, que não encosta no meu ângulo, né, que ele não forma o meu ângulo, a gente vai chamar de cateto oposto. Então, o cateto adjacente é esse que está coladinho, o cateto oposto é esse que está mais afastado, e a hipotenusa é o lado que é contrário ao ângulo de 90 graus. E aí, a gente definiu as razões trigonométricas, né? Que é a razão seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Seno de alfa, a gente viu que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa, a gente viu que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E, por fim, a tangente de alfa, a gente viu que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? E aí, eu queria chamar a atenção só para essa tangente aqui, ó. Vamos falar um pouco da tangente de alfa, porque tem uma segunda forma da gente escrevê-la, tá? A gente pode escrever a tangente, e aí eu vou fazer um rascunho aqui. Rascunho. A gente pode escrever a tangente como sendo também a tangente de um ângulo qualquer é seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Então, a tangente de alfa é seno alfa sobre cosseno alfa. Mas por que isso? Como é que eu sei que está certo? Quem que é seno alfa? Vamos olhar para isso daqui, ó. Então, eu vou reescrever essa parte aqui de cima. Seno alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Deixa eu abaixar esse sinal de igual aqui. Sobre o cosseno alfa. Só que quem que é o cosseno alfa? Cosseno alfa é esse cara aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno sobre cosseno. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Divisão de fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar cateto oposto sobre a hipotenusa, multiplicando o inverso da segunda, que é a hipotenusa, sobre cateto adjacente, ok? E aí aqui, quando a gente tem uma multiplicação desse tipo, a gente pode simplificar, né? Se multiplica em cima e multiplica embaixo, a gente pode cortar aqui, que não vai alterar o nosso resultado. Portanto, a tangente de alfa, cateto oposto vezes 1 é cateto oposto. 1 vezes cateto adjacente é cateto adjacente. Opa, adjacente. Que é o resultado que a gente já tinha chegado aqui em cima. Tudo bem? Então, aqui é uma outra forma de escrever a tangente. A gente pode escrever como seno alfa sobre cosseno alfa. Tá? Então, uma revisãozinha do que a gente já tinha visto em sala de aula.
Mas aí como é que eu vou chegar nos meus ângulos notáveis? É a pergunta, né? É todo o intuito do vídeo é falar sobre os ângulos notáveis. Para falar sobre eles, a gente vai estudar duas figuras. A primeira figura é o quadrado, né? A gente vai estudar um quadrado. E aí a gente pode pegar qualquer quadrado. Qualquer quadrado. O lado não importa para a gente, tá? A gente pode chamar de lado L, por exemplo, que vai conseguir chegar no resultado que a gente quer chegar. A gente pode generalizar esse quadrado. Mas para facilitar a nossa conta, né, para ficar um pouco mais claro, eu vou chamar aqui de 1, tá? Então eu vou ter um quadrado de lado 1. E aí o que eu vou fazer com esse quadrado? Dentro deste quadrado, eu vou traçar a diagonal dele. Então eu tenho a diagonal desse quadrado, ó. Chamei de D. E aí eu vou dar nome para os lados, ó. Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Vou dar nome para os lados. AC é a nossa diagonal. AB vale 1, né? Porque o quadrado tem lado 1. BC vale 1. Todo quadrado, né? Todo ângulo interno do quadrado é de 90 graus. Se esses dois lados aqui valem 1, eles são iguais. Então, esse meu triângulo ABC é um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo isósceles. Então, ele tem os ângulos da base iguais. Não é muita novidade, né? Que vai ser 45, porque eles têm que somar 90 graus. Então, 45 graus, 45 graus. Repara o seguinte agora. Eu vou puxar só este triângulo ABC para a gente trabalhar com ele. AC, AB, BC. Vamos fingir que está igual, por favor. A, B, C. Então, esse aqui é meu ângulo de 90 graus. E, ó, aqui surge o ângulo de 45 graus, que é um dos ângulos notáveis, tá? Tanto faz qual eu escolho, né? Porque 45 graus, em teoria, o resultado tem que dar o mesmo. E, de fato, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente vai analisar este triângulo aqui. E aí, ele tem lado 1, e ele tem lado D, que é a diagonal. Vamos descobrir quanto que é essa diagonal. Sabendo Pitágoras, a gente consegue fazer isso, né? Triângulo retângulo. Então, a diagonal ao quadrado, D ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, a diagonal vai ser raiz de 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Logo, essa diagonal aqui vale raiz de 2. Agora eu já tenho tudo que eu preciso para fazer achar, né, seno, cosseno e tangente de 45 graus, ok? Então, vamos lá. Seno de 45 graus, quem que vai ser? Seno de 45 graus, a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo é 1. E a minha hipotenusa é raiz de 2. A gente sabe que deixar raiz não é exatamente o mais correto, né? Não é usual na matemática. Então, a gente vai racionalizar para tirar esse raiz de 2 aqui de baixo. Então, vamos multiplicar por raiz de 2 aqui, vamos multiplicar por raiz de 2 aqui, e, como resultado, a gente vai ter, então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, ok? Vamos mudar agora. Vamos para o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí eu vou apagar essa setinha. Quem que é o cateto adjacente? Também é o 1. E a hipotenusa, raiz de 2. Repara que é igual ao seno, né? Ele é igual, até que faz sentido. Mais para frente a gente vai ver por que ele faz sentido de fato. Mas não vou fazer a racionalização, né? Vou copiar o resultado que já está aqui, que é raiz de 2 sobre 2. E aí a gente vai para a tangente de alfa. De alfa, ó, de 45 graus. Tangente de 45 graus. A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, cateto oposto, cateto adjacente, isso daqui me dá 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Ok? Com isso, usando um quadrado, e aí lembrando, não precisa ter o lado 1. Qualquer quadrado, a gente pode pegar um quadrado generalizado de lado L, que vai dar o mesmo resultado.
ok? Por isso que esse é um dos ângulos notáveis, porque ele sai a partir de um quadrado, né? Um quadrado que a gente vê muito aí na geometria. Agora que a gente viu de 45 graus, a gente vai passar para outra figura, para achar outros ângulos. E que figura que é essa? A gente vai ver agora um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos também são iguais. Então, eu vou chamar de lado 1 também. De novo, posso generalizar, mas eu estou definindo o tamanho do lado. E aí, o ângulo dele é 60 graus. Todos os ângulos vão ser de 60 graus. Ó, o 60 graus já apareceu aqui, né? Então, é um indicativo. Mas como é que a gente vai fazer isso? As razões trigonométricas, vocês estão me lembrando, que é para triângulo retângulo. Então, a gente tinha que aparecer com algum triângulo retângulo aqui. A gente vai lembrar o seguinte, num triângulo equilátero, deixa eu dar nome para ele também. Vou chamar de A, B, C. No triângulo equilátero, eu vou traçar uma altura. Altura. Tracei a altura. Quando eu traço a altura, como ele é equilátero, as minhas sevianas são todas iguais. A altura, a mediana, a mediatriz e a bissetriz são todas a mesma reta. Então, esse ponto aqui, além de ser o pé da altura, né, que é onde bate a altura, além de ser o pé da altura, ele também vai ser a mediana. O que que é isso? O que que isso significa, né? Significa que este segmento aqui e este segmento têm a mesma medida. Se todo ele vale 1, esse segmento aqui vai medir meio. Este lado aqui mede 1. Deixa eu fazer um mais bonitinho. Esse lado aqui mede 1. Este ângulo aqui mede 60, né? Porque ele é um ângulo do triângulo equilátero. Então, ele mede 60 graus. Logo, este ângulo aqui, como esse ângulo mede 90 graus, tá? Como esse ângulo também mede 90 graus, esse ângulo aqui só pode medir 30 graus. Então, repara, no triângulo equilátero, eu vou achar o seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 graus. Então, eu vou fazer um recorte desse triângulo aqui. Eu vou puxá-lo para facilitar a nossa visualização. Deixa eu fazer uma reta reta. Ou tentar, pelo menos, né? Então, ó, o nosso ângulo reto está aqui. Esse aqui é o ponto M, que a gente chamou, né? Esse daqui é o ponto A, vértice desse triângulo, e esse aqui também, outro vértice, o ponto B. Este ângulo mede 60 graus e, por enquanto, eu vou trabalhar com o ângulo de 60 graus. Depois a gente vai ver com um ângulo de 30 graus, ok? Para isso, eu preciso achar quanto que vale essa altura aqui, né? Porque eu não sei. Eu não sei quanto que vale. Aqui é a altura. Aqui eu sei que vale 1, aqui eu sei que vale meio. Mas tranquilo, a gente já viu Pitágoras, então a gente consegue achar essa altura. Por quê? A gente sabe que a altura ao quadrado mais meio ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, resolvendo aqui, a altura ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 quarto. Logo, a altura vai ser raiz de 3 quartos, que é igual a raiz de 3 sobre a raiz de 4, que é, portanto, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, aqui a gente tem a altura desse meu triângulo. Vou aqui substituir, então, raiz de 3 sobre 2. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar as razões trigonométricas para achar seno, cosseno e tangente de 60. Então, olha, seno de 60 graus. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto a 60, raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa é 1. Portanto, raiz de 3 sobre 2. Né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus. O cosseno de um ângulo qualquer é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, nesse caso, é o meio. Então, é meio sobre a hipotenusa, que é 1. Logo,
próprio meio. A mesma coisa, né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, cosseno de 60 graus é meio. E aí, a gente vai para tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente é meio. Portanto, raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre 1. Corta, corta, isso aqui dá raiz de 3. Logo, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Ok? Tranquilo. De novo, pode ser um triângulo qualquer. Ao invés de 1, pode ser L. Não vai fazer diferença, porque em algum momento eles vão se cancelar. E aí, quando eles se cancelam, a gente encontra essas razões aí. Raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3. Daqui, a gente consegue achar o seno e o cosseno de 30, né? Eu vou fazer a conta, mas é só para relembrar algo que a gente viu durante a sala. Durante a sala, ó, durante a aula. O que a gente viu? Se alfa mais beta é igual a 90 graus, né? Se a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, a gente sabe que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta e que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, aqui a gente já tira, né? Por isso daqui, a gente já tira o seno e cosseno de 30 graus. Mas eu não vou estragar a surpresa. Eu vou fazer a conta para a gente ver que a gente consegue chegar usando este triângulo aqui que a gente desenhou. Vou copiar o triângulo aqui embaixo, inclusive com a altura. Então, ó, o mesmo triângulo lá de cima, a gente chegou nele de forma igual, tá? Sem mistério nenhum, sem trapaça. Então, aqui é o ângulo de 90 graus, esse daqui é o ângulo de 30 graus. Aqui, que é a minha altura, vai ser raiz de 3 sobre 2. A hipotenusa é 1, que foi o lado do triângulo que a gente definiu. E esse lado aqui é meio. Parece que ele é maior, né? Mas é o desenho. É aquele ditado, nunca confie num desenho na geometria. Ponto A aqui, vértice B e o vértice M. Agora a gente vai trabalhar com esse ângulo de 30 graus. É o mesmo triângulo, tá? Mesmo triângulo. Quem que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus, portanto, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a 30 graus, meio. Hipotenusa, 1. Portanto, o seno de 30 graus é meio. Cosseno de... Opa, não é 60. Cosseno de 30 graus. Cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente a 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 1, que é a hipotenusa. Portanto, raiz de 3 sobre 2. O que nos leva, então, à tangente. A tangente de 30 graus é cateto oposto, que é meio, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso daqui, portanto, vai ser meio, que multiplica 2 sobre raiz de 3, cancela, cancela. Isso daqui vai dar 1 sobre raiz de 3. Precisamos... Opa, esse traço não tem que estar aqui, não. Precisamos, então, racionalizar aqui, né? Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E aí vai dar 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Logo, a tangente do meu ângulo de... E com isso, a gente tem a tabelinha que muita gente já conhece. Obrigada, Gabriel. Então, gente, eu vou dar continuidade aqui ao que o Gabriel falou. Essa é a tabela, né, que ele estava se referindo. É uma tabela que a gente já pode utilizar a partir daí, né? Ele apenas deduziu os valores do seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60. E que vocês podem perceber, como a gente viu numa das aulas, foi que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? O seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 60 também é 1/2, vocês podem verificar aí pela tabela. Assim como o seno de 60, que está a raiz de 3 sobre 2, ele também é igual ao cosseno de 30,
que é a raiz de 3 sobre 2. Isso acontece porque 30 e 60 somam 90, ou seja, são ângulos complementares. Isso a gente viu também na nossa aula, né? O mesmo acontece com 45 graus. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Aí depois eu deixo aí o desafio para aqueles que já conhecem a musiquinha ou as musiquinhas, colocarem aí nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil para aqueles que não conheciam e tenha sido útil também para lembrar para aqueles que já conheciam, mas não lembravam desse conteúdo. Um beijo!